Bom, boa tarde. Hoje nós vamos ver a conclusão dissertativa, que é a última etapa da estrutura da redação dissertativa. Nós já vimos a estrutura básica da introdução, já vimos a estrutura básica do desenvolvimento e hoje nós vamos ver a estrutura básica da conclusão. Quais são as suas características, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, com as suas possibilidades discursivas de fazer, para eu fazer uma conclusão e por aí vai. A segunda parte do módulo 3 hoje vão ser vou nomear de 10 erros, são os 10 erros principais gramaticais de uma redação dissertativa. O que geralmente acontece em termos de utilização de vírgula e acentuação e outras coisas mais. São os 10 principais erros que nós encontramos em redação dissertativa. Vou conversar cada um deles com vocês. E depois, na última parte da nossa aula de hoje, nós vamos ver um Kahoot. Um Kahoot sobre gramática, mais ligado à gramática. Erros. Sobretudo vírgulas. Tá bom? Então, nossa aula está dividida em 3. Tranquilo? Então, vamos começar. Nós já percebemos, vou lembrar um pouquinho, nós já percebemos o seguinte, que na introdução eu apenas apresento a tese. Vimos um modelo de introdução, existem N modelos, mas vimos um modelo. Na introdução eu apresento a tese. É como se eu dissesse para a banca, eu tenho lá um tema X. Como se eu dissesse para a banca, dentro desse tema X eu vou fazer o seguinte recorte, vou trabalhar com a seguinte tese. Tentar provar que, como eu falei na última aula, o nosso tema era violência urbana, tentar provar que a exclusão social é um dos fatores que produz violência urbana. Pronto. Então já fiz o meu recorte. E aí meus argumentos vão estar em cima disso. Na medida que eu falei para a banca, olha, eu vou trabalhar com a tese X. E qual é a tese X minha? A tese X é tentar provar que um dos fatores que ocasiona o aumento da violência urbana no Brasil é uma massa de excluídos, uma massa de miserável, uma massa, né? Bom, aí já enumerei a minha introdução, já disse qual é a tese. A minha tese é provar que violência, né, é igual à exclusão social. Bom, os dois argumentos tem que estar em cima disso. Os argumentos não podem estar fora do que eu fiz lá na introdução da tese. Se eu estabeleci uma tese, agora basta eu provar. Eu tenho que provar essa tese. Tranquilo? Tranquilo. Bom, aí agora chega no momento, depois eu lancei dois ou três argumentos, eu decido se eu vou optar por 2 ou 3 argumentos, e chegou agora na parte que nós estamos. A conclusão. A intervenção, vou chamar de intervenção, no Enem nós chamamos de intervenção. É habilidade 5, no Enem chama-se de habilidade 5. Mas em todo concurso público, essa habilidade ela também existe. A habilidade 5 é a capacidade que o candidato tem de propor saídas para o problema. Ela pode aparecer no penúltimo e no último parágrafo, ou só no último. É de bom tom que apareça no penúltimo parágrafo e no último, ou só no último. Ok? Beleza? Beleza. Bom, o que é uma intervenção? Uma intervenção é uma possível saída para o problema. Ou alguma providência que eu tome para a solução, pelo menos em parte, do problema. Eu não preciso necessariamente apontar uma saída, mas eu posso, de certa forma, fazer o quê? Eu posso apresentar uma providência, entendeu? Uma ação que produza, no mínimo, a diminuição do problema. E aí o candidato vai ter que saber quem será o agente
que vai fazer essa intervenção, se é o governo federal, se é o governo estadual, se é o governo municipal, se é o judiciário, se é a sociedade, se é a escola. Aí eu não sei. Depende do tema, depende da tese. Na intervenção tem que ter um agente. Agente é a pessoa que vai desempenhar o papel, né, da relação de melhora do problema. E aí eu não sei, depende do tema, dependendo do tema e da tese, pode ser, o agente pode ser o governo federal, o agente pode ser o governo estadual, municipal, o agente pode ser o judiciário, o agente pode ser o Congresso, o agente pode ser a polícia, o agente pode ser a sociedade, não sei. Isso é com vocês, ok? Então, basicamente, eu tenho que pensar nessas questões, tá? Que o papel da conclusão tudo que eu estou falando já tem lá no módulo lá, tá? Estou só resumindo para vocês. O papel da conclusão é a intervenção. E o que eu chamo de intervenção? A possível saída para o problema. Então já vou dizer uma coisa que é proibido na conclusão. É proibido trazer elementos novos. Eu não posso trazer argumentos novos, elementos que não apareceu na redação. É proibido. Ali não é o momento de eu trazer elementos novos, tá? Eu posso sim retomar, e eu devo às vezes, dependendo do meu tipo de texto que eu planejei, o ponto de vista que eu falei, um aspecto ou outro eu posso trazer novamente, isso não tem problema nenhum. Ok? Mas sabendo que em mente de entre aspas, esse é o papel da conclusão, trazer uma solução para o problema. Ok? Ou pelo menos uma ação que o diminua. Ok? Tá. Pode ser uma solução ou pode ser pelo menos uma medida viável que possa ser colocada em prática. A medida tem que ser viável e ela deve ser colocada em prática. Agora, temos que saber qual é a agente que vai colocá-la em prática. Ok? Até aí tudo bem? Nenhuma dúvida até aí? Ok? Quando eu digo agente, eu estou dizendo assim, quem será responsabilizado por essa ação? Né? Aí o que eu tenho que trazer em mente? Como ela tem perguntas básicas. Essa ação, como ela entrará em vigor? Quais são os resultados que eu planejo com essa ação? Primeiro eu tenho que pensar o seguinte, assim, quem será responsabilizado pela ação? Pela intervenção? É o governo federal, estadual, municipal, o judiciário, é o Congresso? Não, depende depende muito da sua tese. Então, quem será responsabilizado? É a primeira questão. A segunda questão é de que forma essa ação entrará em vigor. E a terceira perspectiva é qual o resultado final que essa ação vai produzir. Isso é uma questão. Ok? A segunda coisa, eu vou dizer assim, que estratégia eu vou montar com a minha conclusão? Eu posso montar várias estratégias. Quem serão os responsáveis pela ação? É uma questão de estratégia. Pode ser uma ONG, pode ser as mídias, pode ser a escola, pode ser a sociedade, pode ser o governo, que pode ser federal, municipal, estadual. Entende? Eu tenho que saber quais são os agentes. E aí tem que ter cuidado, porque de repente uma determinada situação não é papel do governo federal, ou não é papel do governo estadual, municipal, isso eu tenho que me situar. Pode ser as mídias trazendo informações, pode ser uma ONG, pode ser a sociedade como um todo. E aí, né, uma outra coisa, que aí é um erro que acontece muito em redação dissertativa, se essa ação é viável, se é coerente. Se eu penso nessa ação enquanto, vamos dizer assim, se ela vai de fato ser viável na prática. Eu tenho que pensar na lógica
dessa ação. Há uma coisa que eu tenho que pensar, né? E o propósito. Essa ação serve para quê? Não esqueça, em hipótese nenhuma, que na conclusão eu não posso ficar trazer informações novas. Tranquilo? Tranquilo? Vou fazer o seguinte, vou trazer aqui o primeiro modelo, e já está no quadro aqui, nós vamos ver isso aqui. O primeiro modelo de conclusão dissertativa. Vou jogar lá no chat para vocês acompanharem. Rolar aqui. É um pequeno modelinho. Eles são um começo, são palavras que facilitam a minha conclusão. Estão enxergando o quadro? Vê se dá para enxergar. Deixa eu botar aqui o quadro. Mas vocês podem acompanhar também. Deixa eu ver aqui. Vocês podem acompanhar. Oi? Se você deitar no celular, talvez fique melhor. Vou deitar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Mas veja bem, é só para vocês. Oi? É só para acompanhar. E tudo que está escrito aqui está no chat agora. Tudo que está escrito aqui não está no chat. Só para vocês acompanharem, tá bom? A minha linha de raciocínio. É mais para acompanhar a minha linha de raciocínio. Cada palavra que estiver aqui no quadro já está no chat. O quadro serve como um subproduto do chat. E vamos pensar o seguinte. Eu coloquei palavras que vão facilitar a minha conclusão. Ok? Eu digo assim, olha, se eu falo assim no último parágrafo, é proibida a palavra concluir, ou derivado, conclui-se, elimina, porque a conclusão seria uma redundância. Portanto, bastará cumprir. Aqui, ó, eu boto a ação. É ali que eu boto a ação. Então, bastará cumprir se eu colocar essa ação para que apresente resultados satisfatórios. É a última proposta de intervenção que eu estabeleço. Eu digo assim, então, portanto, bastará cumprir. Que ação de fato eu vou colocar? Aqui é o momento que eu coloco a minha última intervenção. Se eu fizer isso, essa ação, vou produzir resultados satisfatórios. Assim sendo, aí você diz aqui a última. Assim sendo, você estabelece o seu último ponto de vista dentro da sua tese. Eu tenho, de fato, duas ações. Ação A, né? E a conclusão dessa ação ou uma outra ação. B. Percebe? Eu digo assim, portanto, bastará cumprir, coloco a ação X. Depois, se eu fizer essa ação aqui, aí eu tenho que saber qual vai ser o agente, por aí vai. Tá? Né? Se o governo aumentar, sei lá, estabelecer leis mais severas, ou se o governo federal propor, vamos dizer assim, uma situação X ou Y, o que vai acontecer? Vai apresentar resultados satisfatórios. Assim sendo, o problema que envolve a violência urbana, de certo, diminuirá na medida que, se fosse o governo federal, investisse em escolas inclusivas e por aí vai. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: essas palavras, de certa forma, elas vão fazer o quê? Elas vão indicar para a banca qual é a sua intervenção. Portanto,
qual é a saída para o problema que você apresenta de maneira contundente. Veja lá, deixa eu ver aqui, ó. Acho que entrou alguém de novo, eu vou colocar aqui no chat de novo. Porque aí entrou alguém. Aí. Batalha, mas, por exemplo, se a gente colocasse, portanto, bastará cumprir medidas como, aí depois dar os exemplos. Pode ser. Tá errado? Não tá errado não. Agora, escuta, deixa eu só botar aqui, estou regulando aqui o negócio aqui rapidinho. Perfeito. Agora, veja bem. Essas medidas que você estabeleceu são medidas que eu devo colocar dentro da minha tese. Uma dos maiores perigos numa redação dissertativa é fuga de tese. É fuga de tese. Por que fuga de tese? Porque você, quando estabelece, né? Quando você estabelece uma tese e depois 2 argumentos para defender essa tese, a conclusão tem que ser o resumo disso aí. A saída para o problema, portanto, a intervenção, ela tem que estar conectada com a sua tese. Se você bota uma intervenção que não tem nenhum diálogo com a tese, você vai perder a conclusão. Entendeu? Então é possível fazer o que você falou sim. Não vejo problema nenhum. Então vamos lá. Primeira coisa. As primeiras dicas de conclusão eu já estou... Alguma dúvida, Diego? Fala aí, Diego, comigo. Alguma dúvida sobre sobre a estrutura de uma conclusão dissertativa? Você tem alguma dúvida? Eu ainda vou dar mais informações. Mas por enquanto vamos por partes, para não confundir. Não? Por enquanto não? Beleza. Rafael, alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo. Nicolas? Vamos dizer... Tranquilo. Tá tranquilo? Até agora eu vou chamar de conclusão A. Agora nós vamos ver as dicas que eu vou dar para uma boa conclusão. Começar a dar dicas agora. Batalha, essas informações vão se perder? Não. Esse vídeo está sendo gravado, se vocês quiserem ver quantas vezes forem necessário. Mas tudo que eu estou falando, de certa forma, está lá no material que eu mandei para vocês no módulo 3. Ok? Alexandre, como é que tá aí antes de eu passar as primeiras dicas de conclusão? O que você achou aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Bia, e aí? Tá tranquilo para você também? Tá tranquilo? Beleza. Daqui a pouco a gente vai começar. Vou dar algumas dicas. Eduardo. Fala aí, Eduardo. Por enquanto tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Deve estar sem som, Eduardo. Beleza. Te vi aqui no chat. João Arthur. E aí, João? As primeiras dicas estão tranquilas? Sim, tá tudo ok. Beleza. Cauã, e você, Cauã? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Marcos? Marcos, e aí, tá me ouvindo? Tá tranquilo? Deixa eu ver se você tá no chat aqui. Tá tranquilo? Beleza. Rafael? Oi, tá tranquilo? E Veloso, tá tranquilo? Posso partir para a segunda parte? Então nós vimos até agora, nada mais é do que uma estrutura dissertativa de conclusão. Ok? Agora, eu tenho algumas dicas de coisas que eu posso cometer e coisas que eu nunca devo cometer. A primeira dica e a principal é que eu não posso trazer em espécie nenhuma uma informação nova na conclusão. Isso é uma questão. Vou agora trazer dicas para uma boa conclusão dissertativa. Deixa eu pegar aqui na minha área de trabalho. Só um momentinho. Vamos para o chat, que nós vamos agora trabalhar um pouquinho com o chat. Tá?
Vamos trabalhar um pouquinho com o chat. Então vamos lá. A primeira questão que eu devo ter em mente é a seguinte: a conclusão, uma boa estratégia para uma conclusão, essa é a primeira estratégia que eu vou montar, é que eu posso retomar a tese, né? Lembrar para a banca o que eu afirmei lá em cima, fazer de uma outra forma, mas retomar a problemática. No caso da minha problemática era provar que exclusão, que miséria, pobreza produz violência. Então, a minha conclusão, de alguma certa forma, a saída tem que estar dentro desse campo semântico. Ela tem que retomar, de certa forma, a tese. Então, como podemos fazer isso? A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado, né? A conclusão é a visão geral, é ali que está o resumão de toda a minha redação, né? Dentro, portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução, né? E também no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo. Então, na verdade, a conclusão é a síntese de tudo. Ok? De certa forma, é a síntese. Relembrando a redação como um todo. É uma espécie de fechamento em que aparece a retomada da tese. Essa é uma dica. Então, uma boa conclusão, além de apresentar a intervenção, se ela fizer um resumo conciso, é claro, em 7 linhas no máximo, né? Contando com a intervenção, ela deve ter em média 7 linhas, tá? De 5 a 7 linhas. Uma boa estratégia que ela seja um resumo, lembrando novamente para a banca qual é a minha tese. Essa é uma estratégia, ok? Vamos ver um outro tipo de estratégia. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégia. Agora, não esqueça, o ideal é que também, além, Daniel saiu? Será que ele caiu? Além do resumo, eu também apresentar possível solução para o problema. Não é porque eu faço o resumo, é bom que não se confunda isso. Não é porque eu faço um resumão que eu não vou apresentar também uma possível saída para o problema. Essa é uma outra questão que eu gostaria de que vocês lembrassem. Bom, existem palavras que facilitam, além das que eu coloquei no quadro, que vão facilitar... Fala. A minha mãe falou que o Eliseu tá tentando atrair, só que você não tá aceitando ele. Pede para ele pedir de novo. Ele não apareceu aqui, não. Pede para ele tentar de novo. Ok. Ok? Bom, veja bem. Ele não tá entrando aqui o pedido dele, não. Vamos ver por que não tá. Peraí, deixa eu sair daqui. Bom, então, além dessas dicas, existe um montão de palavras que facilitam a conclusão. Já coloquei todas elas no nosso material de apoio. Veja lá, se eu digo dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, são palavras que de certa forma vai dizer para a banca, vai soar para os ouvidos da banca, que eu já estou concluindo o meu texto, estou finalizando. Dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do mencionado, o que foi mencionado, por todos esses aspectos, percebe que eu vou trazendo
algumas palavras que vão me facilitando, né? E facilitando também a banca, facilitando a banca para que ela perceba que naquele momento eu estou conectando a solução à minha tese. Olha outras palavras que também facilitam, né? Tirando essa segunda aí, a terceira aí que entrou errado. Conclui-se, tira. Conclui-se, não entra. Não é que esteja errado, mas conclui-se para mim é redundante, já que a conclusão só pode ser conclui-se. Então tira o conclui-se, tá? Elimina isso aí. E se levado a acreditar que, entende-se que, percebe-se que, resta aos homens fazer isso, ou resta ao governo fazer isso, depende muito da sua tese. É imprescindível que todos se conscientizem de que, olha, sempre retomando o problema, essas frases aqui, elas servem para continuar a conclusão, trazendo a tese de volta. Lembra que na conclusão é bom que eu traga além da saída para o problema, trazer de certa forma novamente a tese. Essas palavras facilitam que eu traga a tese. Quando eu digo, é imprescindível que todos se conscientizem que a exclusão social possui uma relação direta com a violência. Trouxe novamente o tema. Quando eu digo, é imprescindível que todos se conscientizem que há uma relação direta entre pobreza e violência. Novamente, eu trouxe a tese que está lá em cima. Então a tese, o ideal é que ela seja um resumo de todo o meu pensamento. B, que de certa forma ela estabeleça alguma saída para o problema, com os agentes necessários para essa solução. Ok? Aí eu digo, faz-se necessário, então eu coloquei algumas palavrinhas que ajudam essa conclusão. Tranquilo até então? Beleza. Deixa eu pegar aqui mais umas informações para vocês, para não ter que perder tempo. Então, gente, olha só. Então, esse é o modelo básico de introdução dissertativa. Essas são as principais dicas desse modelo. Agora vamos fazer o seguinte, o primeiro exercício do dia. Primeiro exercício do dia. Vamos, dentro da tese de vocês, fazer o seguinte. Preencher, fazer uma breve conclusão. 5 parágrafos, botar aqui mesmo. Ó, aqui, coloquei. Já estou dando a dica. Tem uma aí, portanto, bastará cumprir. Você, nessa primeira lacuna, vai botar a ação e o agente. Ok? Já fez, Rafael? Caraca, Rafael. Eu já tinha feito há um tempo já, eu e o Nicolas. Ah, tá bom. Eu vou ler de vocês agora. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou conversar vou ler a de vocês dois. Então veja bem. Vocês agora vão pegar essa conclusão e vou dar 10 minutinhos para vocês. 10 minutinhos é o suficiente para fazer uma conclusão, já que ela está pronta praticamente. Vocês vão preencher a lacuna. Vocês vão dizer, portanto, bastará cumprir a primeira lacuna e botar a ação. E o agente, ação e agente. Ok? E a segunda lacuna, para você fazer um breve resumo, lembrar da tese. Por isso eu coloquei 2 lacunas. A primeira lacuna para apresentar a saída para o problema, ou as saídas, depende da tese de vocês. E depois a segunda lacuna para fazer o quê? A segunda lacuna eu trabalho com o quê? A segunda lacuna eu trabalho com um resumão. Eu vou trazer de certa forma, através daquelas frases que eu coloquei anteriormente, aqui no chat, aquelas frases, eu posso usar 1, 2, quantas vocês quiserem, para lembrar a tese para a banca. Alguma dúvida, Douglas? Tá tranquilo sobre esse primeiro exercício de conclusão?
Tá tranquilo, Douglas? Eliseu, você que caiu e voltou agora. Fala aí, Eliseu. Tem alguma dúvida? Professor, eu Fa- aqui agora, uma coisa. É pra falar sobre o permite específico? Vai ser um... Não, eu falei sobre violência urbana, que foi o nosso primeiro tema, ok? E aí, eu quero que você apresente uma solução para isso. Violência urbana, pode ser. É o que nós temos trabalhado desde a introdução. Beleza? Tenta colocar aqui 10 minutinhos e vocês vão colocando, como eu fiz na introdução do desenvolvimento. Vocês vão colocando e eu vou corrigindo. Ok? Para depois nós passarmos para a questão gramatical. Quando terminar isso, nós terminamos as últimas dicas de uma conclusão dissertativa e sua estrutura básica. Ok? E aí, nós vamos partir para a parte gramatical. Bacana? Beleza. Deixa eu ler agora. Eu vou mutar aqui. Quem quiser falar comigo, fala, eu ouço, ou bota aqui no chat e aí eu respondo. Eu vou mutar aqui para não atrapalhar, que eu vou começar a ler as redações, as conclusões de vocês. E vou dando as dicas que eu for, quando eu for lendo. Rafael, bacana, bacanérrimo. Só encontrei um pequeno probleminha na sua conclusão. Vou ler, tá bom? Portanto, bastará cumprir medidas como o melhor treinamento da polícia, além do incentivo e por aí vai, tá? Assim sendo contribuição para conter a criminalidade nas ruas e a má aplicação de jovens em universidade, evitando que a... tá. Foi aqui que eu não entendi. Conter a criminalidade nas ruas e a maior aplicação de jovens em universidades. Percebe que esse termo aqui ficou um pouco confuso? A conclusão ela tem que estar muito clara, muito objetiva. E não pode gerar dúvida para a banca. O que seria a maior aplicação de jovens em universidades? A palavra talvez aplicação não seja a palavra ideal. Entende, Rafael? O resto está tudo perfeito. Mas quando você diz assim contribuindo para conter a criminalidade nas ruas e a maior aplicação de jovens em universidades, eu acho um pouco confuso isso. Revê isso aí, tenta fazer isso de maneira mais clara. Escuta, cada parágrafo eu tenho que reler. Por isso eu gosto de fazer um rascunho antes. Porque às vezes, para mim, parece que é muito claro o que eu estou dizendo, mas para o leitor não é. Eu até entendo, Rafael, o que você quis dizer, mas você não disse de maneira clara. E a redação dissertativa, sobretudo na conclusão, ela tem que ser muito clara. Porque, veja bem, a banca está já pensando em que nota vai dar para você. Ela já leu toda a sua tese, já viu sua tese, já identificou sua tese, já identificou seus argumentos, já viu se seus argumentos são válidos ou não. E agora você vai fazer a intervenção e o resumão. Né? Se você não for claro nessa última etapa, pode ser que você perca pontos. Porque provavelmente o cara da banca não vai ficar lendo 2, 3 vezes sua conclusão para saber o que você quis dizer e não disse de maneira clara. Então, tente fazer isso. Fala. Qual palavra poderia substituir a aplicação para, dizer algum jeito de jovens entrarem em universidade? Tá. Então você poderia estabelecer programas, né, a construção de universidades, você poderia propor um número maior de universidades federais e estaduais, que essa, se fosse o caso da sua tese, que essa universidade tivesse um número considerável de cotas
para pessoas pobres e por aí vai, não sei. Entende? Essa intervenção, você já estabeleceu que é o governo. Né? Me parece que o agente aí é o governo. E aí o governo, o que ele pode fazer? Aumentar um número de faculdades, aumentar o acesso de um determinado grupo social, pode ser, a essas universidades. Ok? Ficou claro, Rafael? Ficou assim, ficou assim. Beleza. Deixa eu ver aqui do Nico. Portanto, não bastará cumprir as leis de forma rigorosa. Nicolas, dá para aumentar essa aí. Essa conclusão, você fez em 3 linhas. Ela está curta. Um parágrafo dissertativo, ele deve ter no mínimo 5 e no máximo 7, 8 linhas. Deve ficar entre 5 e 8 linhas. Então, 3 linhas é muito pouco. Esse seu parágrafo está curto. Tem informações que você poderia colocar. Por exemplo, retomando a síntese com aquelas frases que eu coloquei acima. Entendeu? Bastará cumprir as leis de forma... Como assim? E tenta explicar, cumprir as leis. Que leis são estas? Enumera. Tem que ser claro, Nicolas. A conclusão dissertativa é um momento de clareza. Então tem que ser claro. Ok, Nicolas? Escutou o que eu falei? Sim ou não? Beleza. Então aumenta. 3 linhas, não existe parágrafo dissertativo com 3 linhas. Nem a introdução, nem o desenvolvimento, nem a conclusão. Tem que ter pelo menos 5. É o ideal. Deixa eu ver aqui o Cauã. Professor, o Diego respondeu de frente. Ah, tá, desculpa. Nem vi o Diego aqui. Portanto, bastará cumprir o maior número de... Tá, beleza. Entendi a sua linha de raciocínio. Não é malfeitores não, Diego. É mal infratores. Feitores, talvez não seja a palavra propícia ao que você quis dizer, a sua ideia. Talvez o ideal seria infratores. Tá bom? É isso aí mesmo, eu tava procurando uma palavra pra... Infratores. Mas o resto tá bacana. Você disse, Gabriel disse... que a solução seria o maior número de policiais nas ruas. E aí isso iria apresentar resultados satisfatórios. Assim sendo, diminuindo o número de casos de vandalismo, de assaltos e furtos e por aí vai, feitos pelos infratores. Pode ser. É uma possibilidade. Deixa eu ver aqui a hora do Cauã. Portanto, bastará cumprir treinamentos reforçados das autoridades para que ele apresente resultados satisfatórios. Assim, as autoridades policiais agirão com mais facilidade. Vamos ver aqui alguns probleminhas na sua conclusão. Cuidado com repetição de palavras no mesmo parágrafo. Isso desconta pontos. Você bota autoridade na segunda linha e logo depois você bota autoridade na terceira linha. Isso seria descontado pontos. Tá? Repetição de palavras no mesmo parágrafo numa redação dissertativa é proibido, desconta-se pontos. Esse é o primeiro probleminha da sua conclusão. O segundo probleminha, deixa eu ver aqui, porque eu encontrei 2 probleminhas, deixa eu lembrar aqui. Então, bastará cumprir treinamentos reforçados das autoridades para que apresente resultados satisfatórios. Assim sendo, as autoridades agirão com mais facilidade. Eu não botaria com mais, também repetição com mais. Você pode agirão com mais facilidade e técnica. Pode ir com mais, bota a conjunção aditiva e no com mais. Pode ser também com mais precisão.
Pode, mas eu não preciso botar com mais e com mais. Seriam 2 com mais. Por que você não bota assim? Assim as autoridades agirão com mais facilidade e técnica. Assim sendo, estabelecerá um respeito um pouco mais elevado. Trocaria um pouco mais elevado. Respeito um pouco mais elevado vamos dizer assim, é um pouco abstrato. Vai mais direto. Assim estabelecer o resultado X. Né? Quando eu digo respeito um pouco mais elevado, eu não sei o que é um respeito um pouco mais elevado. Entende? Eu entendo o que você quis dizer com isso, Cauã. Mas ainda assim me parece que o termo não é propício. Então diga o que vai acontecer se assim sendo, os resultados serão isso. Ok? Tranquilo? Entendeu, Cauã? Cauã? Entendeu o que eu falei? Agora vamos lá, Veloso. Não esquecendo também, Cauã, a repetição de palavras. Eu tenho 2 vezes você repetiu. Você com mais num, depois com mais de novo, e autoridade e autoridade. Essas 2 repetições você perderia ponto também. Ok? Deixa eu ver do Veloso agora. Portanto, bastará cumprir as medidas necessárias como maior verba escolar, melhor qualidade nos colégios públicos e qualidade de materiais. Portanto, bastará cumprir as medidas necessárias como... Então, maior verba para as escolas, maior verba escolar, melhor qualidade dos colégios públicos. Tomar cuidado, Veloso, a mesma coisa, você está repetindo algumas palavras no mesmo parágrafo, tá? Ó, qualidade na segunda linha e qualidade na terceira linha. Troca por sinônimo. Dá uma modificada nisso aí. Palavras idênticas no mesmo parágrafo, perde esse ponto. Então tome cuidado. Por isso, gente, é tão fundamental eu ler o meu parágrafo. Seja de conclusão, seja de desenvolvimento, seja de introdução. Percebe que eu vou escrevendo, eu não vou notando os erros e as repetições, a acentuação, as vírgulas, eu não noto. O que isso acontece? Erro. Como é que eu elimino esse erro? Lendo o meu próprio parágrafo. É necessário que eu faça um rascunho de cada parágrafo antes de passar para o produto final. Porque quando eu tiro, isso aí é uma pesquisa, quando eu digo que eu tiro de um rascunho para um original, geralmente eu elimino 30% de erro. Ou de raciocínio, ou de vírgula, ou de acentuação, ou de repetição de palavras. Eu sempre vou eliminar algum erro quando eu passo do rascunho para o original. Então é fundamental que eu estabeleça, que eu leia meu próprio parágrafo. Ok, Veloso? Então toma cuidado com essas repetições de palavra. Eu não sei se eu botaria assim aumentando a quantia de mão de obra. A quantia talvez não seja a palavra propícia. Pensa numa palavra, um número, seja uma palavra mais formal. Quantia fica meio estranho. Deixa eu ver agora o Eliseu. Portanto, bastará cumprir. Ó. Eliseu, sabe o que eu estou achando? Que vocês estão repetindo palavras. Tem que ter cuidado com isso. Eliseu, você na terceira linha, você fala alunos, na quarta linha você já começa aluno de novo. Iria perder ponto, repetição de palavras. Repetição de palavras, vou falar novamente. Repetição de palavras no mesmo parágrafo tira ponto. Bom? Portanto, bastará cumprir que se policiais estejam mais ativos nas ruas, com melhores veículos e armamentos. Tá bom. Escolas mais presentes na vida dos alunos, ajudando para que os alunos, novamente aluno,
Ó, problema de concordância, concordância verbal. Se são alunos, eles não vão para o caminho das drogas. Não vá. Percebe que aluno está no plural. Se está no plural, o verbo é uma questão de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, né? Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Então, são alunos, vão, não vá. Tira o não vá para vão, para o caminho das drogas e crimes, mas para que esses dois fatores se cumpram, o governo, para que os seus governos cumpram, vírgula. Tem a ver com a questão da vírgula também. Cumpram, vírgula. O governo tem que dar toda a assistência a eles para que apresente resultados satisfatórios. Assim sendo, a situação da violência urbana só vai melhorar caso se cumpra o papel do governo e outros órgãos. Beleza. Acho que você só poderia trocar o que eu falei. Entende, Eliseu? Para dar uma melhorada. Repetição de palavras, a utilização da vírgula, tem 2 erros de vírgula aí. Tá bom? Só isso. Ficou claro, Eliseu, o que eu falei para você? Sinaliza aí. Beleza. João Arthur. Portanto, bastará cumprir uma sequência de requisitos rigorosos, como João Arthur, está um pouquinho confusa a sua conclusão. A primeira coisa a entender que se for sobre violência urbana a sua redação, né, que eu não estou com a introdução nem o desenvolvimento aqui. Se for sobre violência urbana, não sei, porque eu não lembro qual era. Eu não consigo estabelecer uma relação clara entre a diminuição da violência urbana e o saneamento básico. Qual é a correlação que existe? Onde eles se encontram? Eu não diminuo a violência urbana com saneamento básico. Isso é uma outra coisa, é uma outra questão. Eu achava que era pra fazer de um tema livre. Ah, então tá bom, João. Então tá bom, por isso que eu tô falando. Tá, beleza. Então vou pensar agora de outra forma. Tá bom, deixa eu ver aqui. Ó, para assim aumentar, não precisa de vírgula não. Para assim aumentar, é o complemento. Tira a vírgula aí. Para assim aumentar de forma eficiente. Eficiente e sucessiva. Eu tiraria eficiente. Para melhorar de forma eficiente. E sucessivamente, ou entre outros. Eu tiraria suficientemente, entre outros. Não traz nenhuma informação a mais. Esses 2 termos. Tiraria. Portanto, desta forma, ou assim sendo, os resultados apresentarão resultados satisfatórios. Acho que talvez só dar uma melhorada nesse finalzinho aí, tá, João? Percebe que está um pouquinho confuso o arranjo linguístico aí do final. Releia e vê como o finalzinho ficou um pouquinho confuso. Aí você tem que dar um arranjo em você mesmo para ver. Ok, Arthur? João? Ficou claro? Deixa eu ver agora o Nicolas. Tá, beleza, Nicolas. Quem incentiva alguém. Os alunos a ir para caminhos longe do crime. Beleza, tem todos os elementos. Talvez ali uma boa introdução, uma boa conclusão dissertativa, retome um pouquinho a tese e o resto está bacana, Nicolas. Marcos, portanto, bastará cumprir treinamentos melhores para os agentes policiais para que apresente resultados satisfatórios. Assim, melhor
controlando as situações seguras. Marcos, Lucas, eu não sei se eu botaria conservadoras. Sabe que fica confuso? Essa palavra não acrescenta, talvez tenha que ser trocada por uma outra palavra, de forma segura e conservadora. O que quer dizer conservadora? A palavra conservadora dentro desse contexto não diz muita coisa. Eu trocaria a palavra conservadora por outra, portanto, basta cumprir treinamentos melhores aos agentes policiais para que apresente resultados satisfatórios. Assim sendo, ou assim melhor, assim controlando, assim melhor controlando, assim controlando, tiraria o melhor. Eu tiraria o melhor. Assim controlando as situações nas ruas de forma segura e uma outra coisa. Não sei se conservadora. Conservadora fica um pouco abstrato. Talvez não passe a ideia que você quer dizer. Troca por um outro termo, conservadora. Ficou claro, Marcos? Tranquilinho? Beleza, deixa eu pro Douglas. Tá bom, Douglas. Vou mandar o modelo aqui pra você de novo, Douglas. Eu já mandei, professor, pra ele. Já mandou? Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui, calma de novo. Portanto, bastará cumprir treinamentos reforçados dos policiais para que apresente resultados satisfatórios. Assim, as autoridades agirão com mais facilidade, técnica e precisão. Beleza. Tá bem melhor, Cauã. Bem melhor isso daí. Bem melhor. Olha, só uma vírgula aqui. Isso é a conclusão, certo? Sim. Ah, tá, não, porque você mandou aqui de novo o modelo, aí aqui tá escrito modelo e introdução. Será que eu quero fazer introdução. Não, desculpa, tá aqui errado. É conclusão. O que eu botei aqui é conclusão, tá bom? Conclusão dissertativa. Desculpa, foi errado na hora de digitar. É conclusão, tá bom? Bom, Cauã, ficou bem melhor essa daqui, tá? Agora eu só, para aumentar um pouquinho essa conclusão, eu faria um breve resumozinho de 2, 3 linhas e finalizou a sua conclusão. Estaria perfeito se você fizesse a síntese, trazendo a tese novamente, com aquelas palavras que eu coloquei acima, que facilitam que a tese volte, e aí finalizaria. Bacana. Deixa eu ver o Eduardo agora. Portanto, bastará cumprir a aplicação de multas. Tá, Eduardo, tem alguns pequenos probleminhas. Vamos lá ver, Eduardo, na sua conclusão dissertativa. Eu preciso saber qual é o tema, qual é a sua tese. Se você está falando sobre a violência urbana, além de Afonso Arinos, portanto, bastará cumprir a aplicação de multas. Eu não sei se a violência diminui. Não é que esteja um erro em si, é um problema de erro de coerência. A sua argumentação é frágil. Você acha que a violência, se fosse o caso, se o tema for violência urbana, não sei. Você seguiu a minha dica. Mas, Eduardo, se a sua está sobre a violência urbana, você acha que multas iriam diminuir a violência urbana? Eu, quando penso em botar um argumento, eu tenho que pensar um pouquinho antes. Pensar assim, será que esse argumento ele é frágil? Será que esse argumento prova o que eu quero dizer? Se os... Ele não fez sobre violência, professor. Oi? Fala, Eduardo, sobre violência urbana? Não, ele não fez sobre violência. É o Nicolas falando. Ele escreveu no chat aí. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver. Eu fiz com outro tema, acabei fazendo. Ah, tá bom.
Beleza, racismo. Então deixa eu ler aqui de outra forma só. Bastará cumprir a aplicação de multas. Ainda assim é um pouco frágil. Veja bem, o racismo, ele é um crime inafiançável. Ou seja, o cara cometeu, provou que ele foi racista, ele vai pra cadeia, ele pega de 2 a 5 anos, se eu não me engano. Foi provado, o juiz bateu o martelo, tu vai pra cadeia. É muito mais grave do que pagar a multa. Hoje o cara pode ser milionário no Brasil, fizer um crime racista e for provado, ele pode dar... Não existe multa. Ele pode ter $1 milhão, botar lá. Por isso se chama crime inafiançável. Não existe fiança que pague esse crime. E o cara vai ficar no mínimo 2 anos e no máximo 5 anos na cadeia, se isso for provado. Tá bom? Então eu acho, Eduardo, que a multa ainda, mesmo dentro desse tema, ele continua sendo frágil enquanto linha argumentativa. Entende? Eu acho que continua frágil enquanto linha argumentativa. Tá bom? Quando eu penso num argumento, eu tenho que ver se ele é frágil ou se ele é forte. Para provar, esse argumento tem que provar, né, a sua tese. No caso da conclusão, já não é mais um argumento. Se essa intervenção de fato vai solucionar o problema. Eu acho que não. Se crimes inafiançáveis, se é um crime inafiançável e ainda existe cada vez mais não, mas estão aparecendo muitos casos de racismo no Brasil, né? E mesmo sendo um crime inafiançável, multa é menor do que crime, né? Que eu não posso pagar para sair da cadeia. Então eu tomaria cuidado com a questão do argumento frágil, no seu caso, Eduardo. Deixa eu ver o Eliseu. O Eliseu já deu uma olhada, mas vou ver aqui de novo. Portanto, bastará cumprir que se policiais estejam mais ativos nas ruas, com melhores veículos, armamentos e escolas mais presentes na vida dos alunos, ajudando vamos lá, Eliseu, com escola mais presente na vida dos alunos, ajudando para que estes para o caminho das drogas e crimes. Mas assistência a eles para que apresente resultados satisfatórios, assim sendo a situação. Beleza. Tranquilo, Eliseu. Tem as características básicas aí de uma conclusão dissertativa. Bacana. Tem aí alguns elementos. Eu trocaria uma palavrinha ou outra com uma linguagem mais formal, mas como um todo ele pertence à estrutura de conclusão dissertativa. Bacana. Deixa eu ver agora o João Arthur novamente. Portanto, bastará cumprir uma sequência de requisitos rigorosos, como descobrir aonde tem a maior taxa de saneamento básico, para aumentar de forma eficiente. Assim sendo, deixa eu ver entender de novo. Portanto, bastará cumprir uma sequência de requisitos rigorosos, como descobrir aonde tem a maior taxa de alimento básico. Escuta, vamos lá, João. Deixa eu te explicar a diferença do onde para onde. Onde, no caso aí, descobrir onde tem, não aonde. Aonde é sempre verbo ligando movimento. Por exemplo, aonde você vai? Onde está a caneta? Onde está, porque a coisa está ligada a elementos estáticos, né? Coisas fixas, paradas. Agora, o aonde é para ligar verbos que indiquem movimento. Então, no caso aqui, o ideal
é que você descobrir onde tem o maior, trocar o aonde por onde, tá bom? Gente, mais resultados satisfatórios, assim, sendo uma procura melhor. Beleza, então o resto tá tranquilo. Medidas que melhorem o treinamento dos membros das forças policiais para que se apresentem satisfatórias. Assim sendo, esses agentes conseguirão beleza. Beleza. Tem os elementos básicos sim, Douglas. Tá tranquilo. Bom, então nós já vimos, encerramos agora o modelo de conclusão. Percebemos duas coisas que vocês devem tomar cuidado, os erros que eu mais encontrei. Repetição de palavras. Toda vez que eu repetir palavras no mesmo parágrafo, eu vou perder ponto. Repetição de palavras. E outra coisa, repetição de palavras e linha de raciocínio. Antes de eu colocar um argumento, eu tenho que perceber se esse argumento ele é válido, ok? Alguma dúvida? Encerramos a primeira parte da aula com a questão da conclusão dissertativa. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Alguma dúvida? Diego, alguma dúvida, Diego? Tá tranquilo, Diego? Tá tranquilo? Nicolas, tranquilo? Solucionei suas dúvidas? Alexandre, todo mundo tranquilo? Então, olha só, agora falta a segunda parte, né? Na verdade, faltam duas partes. Os erros gramaticais mais contundentes em relação à redação citativa e uma interpretação de texto, ok?